Olá, sejam bem-vindos a este canal do Lucarnas. Comentem, divulguem, compartilhem e se inscrevam neste nosso canal. Olha, precisamos iniciar desde já um processo de campanha presidencial e parlamentar que esteja à altura dos grandes desafios que nos aguardam. Vamos examinar de forma sucinta esta candidatura não oficial aí do senador Flávio Bolsonaro ao cargo de presidente da República Federativa do Brasil, que nos parece, caso ocorra, um caminho para a calamidade do nosso país em todos os aspectos, tá? Seja ele moral, ético, de habilidades ou competências, né, de transações obscuras que permeiam a vida deste pseudo-candidato, né, entre outros fatores, né? Então, como fundamentação para o que afirmamos, basta observarmos suas pífias ações como senador pelo estado do Rio de Janeiro. Ou seja, nada, nenhuma que favoreça, né, a melhoria de vida do povo do estado que ele representa. Esse indivíduo, ele integra a direita brasileira e não se empenha politicamente em projetos que favoreçam a população em geral. Procurem, pesquisem, né? Mas sim em uma sucessão hereditária marcada por disputas testamentárias. Briga de herança, o que parece, né? Antecedendo inclusive a morte de seu pai, está vivo ainda, né? Inelegível, condenado, o Jair Messias Bolsonaro, golpista declarado, que não pôde ser candidato. Mesmo assim, Flávio Bolsonaro, né, apresenta sua candidatura, que ainda não foi oficializada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Nossa, entender, o cara está fazendo clara campanha eleitoral, sem ainda nem terem sido deferidos os candidatos, mas já estão fazendo, né? O Brasil é uma beleza em termos de se cumprir a lei. Então, diante da reação adversa em vários setores políticos também da sociedade, ele sugere uma desistência. Porém, condiciona essa sua decisão de desistir em duas exigências. Exigências, hein? Tá? Inicialmente, observamos assim como inviável a primeira delas, que é a possibilidade de que seu pai seja libertado, cancele tudo e retorne a concorrer nas eleições de 2026. Uma segunda hipótese que parece razoável, mas não é, analisando profundamente, que um suposto candidato assume publicamente o compromisso, vejam, de anistiar e dar indulto. Isso nem está na agenda do Congresso atualmente. O que está aí e foi aprovado na madrugada deste dia 10 de dezembro, os inimigos do povo lá na Câmara dos Deputados aprovaram aí para ser encaminhado ao Senado a tal da dosimetria para reduzir as penas dos condenados. Então, portanto, isso não configura um projeto governamental, mas sim uma chantagem emocional que
gostam de fazer, com implicações legais. É a política reduzida a dimensões genéticas, onde quem for indicado para governar, né, não será com uma ideia, com um projeto de nação ou um projeto de desenvolvimento para a melhoria da população em geral, mas porque tem um sobrenome familiar da realeza, porque no mundo paralelo deles, eles são os donos do Brasil, né? São os reis. Então, por exemplo, Michele Bolsonaro aí, que até dias atrás falava com autoridade, como se fosse a rainha da moral do bolsonarismo, evidentemente, né? Agora se encontra afastada devido a problemas de saúde. Esse pessoal gosta de, né, flertar com a saúde. E é curioso notar que ninguém adoeceu enquanto ela era a estrela, né? Mas tão logo o marido decidiu que a coroa pertencia a Flávio Bolsonaro, surgiu uma misteriosa enfermidade, né? Assim, não dá para acreditar se tratar de uma doença, e sim de uma retirada estratégica após ser derrotada em sua própria casa real. Como eles pensam no seu mundo paralelo, onde podemos perceber que quando afirmava moralidade, na verdade era uma busca por poder, somente isto. Aqui vemos o poder desnudado, sem qualquer moralidade. Vemos também o Eduardo Bolsonaro, fiel escudeiro, lá nos Estados Unidos, foragido, declara que a única alternativa é de fato seu irmão e ataca Tarcísio de Freitas, aqui diga-se de passagem, um subserviente lacaio da família, né? Por acaso, aí, governador do estado de São Paulo, argumentando que esse Tarcísio não é de direita, mas sim um tecnocrata, né? Com uma etiqueta do Centrão, um carimbo deles, né? A verdadeira mensagem é completamente outra, né? Porque a dinastia, vamos assim dizer, Bolsonaro, não aceita plebeus na sucessão. A política, neste caso, para eles, é a aristocracia baseada em linhagem e herança de sangue. Ou seja, é diametralmente oposta à democracia, confronta. Que a democracia, sabemos, fundamenta-se na ideia de que ninguém é insubstituível. Então, observamos também que Carlos Bolsonaro, o Carlúcio, que vai querer ou vai ser eleito senador lá pelo estado de Santa Catarina, hein? Décadas no Rio de Janeiro, não deu certo lá, agora vai para Santa Catarina. Então, esse Carlúcio, impressionantemente, despertou assim, de repente, despertou seu interior de Che Guevara, aquele revolucionário marxista que era médico, escritor, guerrilheiro, né, diplomata e teórico militar argentino. E começou a criticar a Faria Lima, chamando o mercado financeiro de exploradores que não produzem nada, né? Pensando que eles é que produzem, né? O clã. Se alguém chegasse agora e lesse ou ouvisse isso que estamos aqui comentando, certamente pensaria que estamos falando de um Carlos Bolsonaro que lê Karl Marx, né? Aquele filósofo também, economista, historiador, sociólogo, né? Teórico político, jornalista e revolucionário socialista, que eles tanto combatem, né? Alemão o Karl Marx. Mas não, ele não ataca Tarcísio porque lhe falta coragem, ele ataca quem financia o Tarcísio de Freitas. Aqui,
Neste caso, a luta é por patrocínio, não por princípios que eles não possuem. Outro, Carl Schmitt, que é um jurista e teórico político alemão, também já ensinava que na política o conflito ele não ocorre entre ideias, né? Mas entre inimigos. O inimigo agora é o mercado financeiro, que diante dessas resistências com o Tarcísio de Freitas, prefere outro herdeiro. Está aí procurando aí, enquanto a Faria Lima flerta com o Ratinho Júnior, o governador lá do estado do Paraná. Então estão afirmando que o capital político é apolítico, pois reconhece apenas o quê? O spread e os CDIs. Como disse Maquiavel, o poder não tem afeições, tem conveniências. Então o que testemunhamos é uma guerra aí esquizofrênica, desprovida de ideologia, de plataformas e de horizonte. A disputa não é pelo futuro do Brasil, infelizmente, podem acreditar, mas pelo monopólio da memória do golpe, da bagunça, do caos, da vantagem ilícitas, né, vamos assim dizer. Quem controla o passado, conforme afirmou George Orwell, que escreveu aquele famoso livro 1984. Procurem ler este livro. Controla também o futuro. Então, cada candidato aqui não disputa a presidência, mas a narrativa que absolverá o rei em declínio, aí no caso Jair Messias Bolsonaro. E a pergunta que persiste é brutal, hein? Que república pode ou poderá emergir de uma família que trata a democracia como herança? Comentem aí. Deixem aí seus comentários a respeito. Então, para concluirmos, não se trata de uma disputa eleitoral, mas de uma tragédia familiar com consequências nacionais. E, como sempre, utilizando aqui a metáfora da corda que se rompe naquele ponto mais frágil, né? Vamos usá-la para dizer que quem paga e pagará o ingresso para assistir a esse circo é o povo brasileiro. Simplesmente nesse sentido. Obrigado por estarem aqui. Comentem, divulguem e compartilhem. E inscrevam-se. Até uma próxima conversa.